Saudações rubro-negras, o Flamengo joga às 20 horas contra o Botafogo e o flamenguista, o rubro-negro, vive o drama de sempre do Campeonato Carioca. Como e onde assistir, a gente vai falar sobre isso, vamos falar um pouquinho sobre o time que vai entrar em campo e sobre a situação do Paulo Souza mediante o que acontecer na partida de hoje. Vinícius, será que existe possibilidade de ter um fim da linha? Será que já estão falando em demitir o Paulo Souza? É isso que a gente vai conversar. Mas antes, deixa eu te fazer um pedido. Se você é rubro-negro, gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, dá o like para fazer com que esse vídeo chegue para mais pessoas. Muita gente me perguntando o que pode acontecer com o Paulo Souza caso haja uma nova derrota para um grande. É o terceiro clássico do ano. Ele perdeu os dois primeiros. A gente perdeu para o Fluminense, perdeu a Supercopa do Brasil para o Atlético, na maneira que foi. Teve muita gente criticando as alterações dele. Inclusive, ele foi chamado de burro em um jogo contra um pequeno no estadual. Então, já tem muito burburinho acontecendo. E aí ficou esse negócio. Vinícius, será que um resultado negativo hoje, o que pode acontecer com o Paulo Souza? Nessa última semana, ele reclamou publicamente do elenco, deixou nas entrelinhas que o elenco pode estar acomodado, e isso reverberou dentro do clube. Ao que parece, o Paulo Souza tem garantia da diretoria de que pode continuar fazendo as mudanças necessárias. Eu, no lugar dele, não mexeria muito nesse time para esse jogo contra o Botafogo. Vinícius, o Campeonato Carioca é uma pré-temporada, para de loucura. Verdade, o Campeonato Carioca é uma pré-temporada, mas aqui no Brasil as coisas funcionam diferentes e a palavra da diretoria de futebol quanto às garantias para o treinador nunca são muito confiáveis. Então a torcida já chamou de burro e a gente já viu outras vezes essa mesma diretoria fazer coisas com treinadores. Por exemplo, a demissão do Rogério Ceni não havia um substituto. A demissão foi para atender o clamor da torcida, que não aguentava mais ele, eu também não aguentava, mas aquela demissão deveria ter sido feita já com um substituto pensado e não contratar o que estava disponível. E a gente só viu o que aconteceu quando o disponível teve necessidade de mexer no time, fazer com que aquele time evoluísse. O disponível era o Renato Gaúcho. Bom, não precisa nem dizer. Então, o Paulo Souza, ele foi convidado a vir ao Flamengo justamente porque o que foi falado com ele nós temos um elenco do mais qualificado, do melhor do futebol sul-americano, mas esse elenco está acomodado, mexa nas peças, faça coisas diferentes. Ele veio e está fazendo isso. E isso, claro, cobra um preço. Por exemplo, os preços que ele está pagando. Ele não conhece muito bem as peças, então em alguns jogadores ele confia e esses jogadores não entregam dentro de campo. A gente pode ver o Rodinei, que ele ofensivamente é um bom jogador, dá muitas opções, tem muita força física, mas que defensivamente sempre vai errar. A gente viu o Hugo, que ainda não está pronto, e ele confiando, ao que parece pode pintar hoje no gol do Flamengo o Diego Alves. Além disso, ele quer testar, está testando novos formatos, está colocando os jogadores em posições diferentes e em posição que eles não estão acostumados, que gera um pouco de desconforto, e isso acaba cobrando um preço, acaba gerando algumas derrotas. Mas no futebol brasileiro, derrotas em sequência para grandes adversários geram pressões desnecessárias que podem até impedir com que esse trabalho continue no futuro. Minha opinião, o papel da diretoria, ainda que ele estivesse fazendo um péssimo trabalho, ele não deveria estar passando por uma possível conversa de demissão, justamente porque ele foi convidado para fazer o que ele está fazendo, que é mudar, chacoalhar esse elenco, chacoalhar esse vestiário, que realmente estava apresentando sinais de acomodação ante aos títulos aí que já conquistou. Mas no futebol brasileiro é preciso ser um pouco malandro, tentar implementar o que pensa, sem levar em consideração as pressões externas, sem levar em consideração a cultura desse mercado, desse futebol. É um pouco suicida, eu diria, e ele pode sim começar a balançar caso tenha uma terceira derrota em um jogo. É o terceiro jogo mais importante da temporada, a gente pode dizer assim. Bom, Vinícius, como e onde eu vou assistir esse jogo? Onde você vai assistir? Bom, Eleven Sports, OneFootball e Carioca Play fazem a transmissão, só serviços de streaming. Tá, eu não tenho nenhum desses serviços. Como que eu posso fazer para assistir? Bom, a maneira correta é que você consiga fazer a assinatura de um desses streamings. Um inscrito esses dias falou que tem link na internet que digita lá futebol ao vivo, Flamengo e quem o adversário vai lá e clica nos links e ele assiste assim. Então
Isso é mais uma prova de que o Flamengo está indo pelo caminho errado, o Campeonato Carioca está indo pelo caminho errado quanto aos formatos de transmissão. Esses parceiros de transmissão não estão sendo produtivos, não estão fazendo com que a competição chegue ao maior número de pessoas. Ao contrário, estão restringindo e empurrando os torcedores para o lado obscuro da internet, vamos dizer assim. Bom, esse foi o vídeo de agora, espero que vocês tenham gostado, mais tarde tem mais, já deixa aqui o seu like e se inscreve no canal para receber em primeira mão os conteúdos que a gente lança por aqui. Valeu!